Olá, seja muito bem-vindo ao Ousea Cast. Sou a Giovana Mota, estou aqui hoje com a founder da Ousea, Rocina Camarota. Olha que linda! Tudo bem, Rocina? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, muito obrigada. Ah, que coisa boa. Olha, gente, estou hoje convidada para ser o host aqui do Ousea Cast. Essa série de conteúdos que nós vamos estar trazendo aqui, eu e Rocina e eu, falando um pouquinho sobre o guia Mindset de Sucesso. Nós vamos fazer uma série de mensagens e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os pilares do Mindset de Sucesso, que foi o tema que a senhorita escolheu para abrirmos, né, essa série de mensagens. Conta aí, Rocina. Sim, e eu quero trazer também o porquê, né? Nós escolhemos este tema, não foi à toa. Nós escolhemos este tema porque é a base de tudo que nós, de fato, acreditamos como a jornada do sucesso, da realização. E é um caminho muito rico, é um caminho que nos leva para o nosso interior, que demanda muitíssimo de nós, mas que não é possível avançar se nós não entendemos o que é o mindset, como ele está construído, como está construído em nós, o que precisamos desconstruir e construir novamente. Então, para mim, é sempre muito importante explicar um pouco o porquê. Sim. Né? E vemos, né, já entrando um pouquinho no assunto, como a mentalidade, né? Mindset é mentalidade, esse conjunto de crenças, paradigmas, experiências, memórias, emoções e tudo mais, ele determina a lógica que nós usamos para decidir. Então, o mindset, de fato, ele determina o que você se permite sonhar, o que você se permite acreditar, as oportunidades que você vê, a forma como você responde, as prisões nas quais você às vezes fica lá, né? Então é por isso que nós escolhemos tratar deste assunto, trazer muita informação e também muitas dicas, né? Porque a questão não é só olhar para isso, a questão é trazer caminhos para que você cada vez mais esteja evoluindo com o seu mindset. Não? Então, essa é... e eu quero falar aqui, nós duas, né, somos bastante especializadas no assunto e nos complementamos muitíssimo, temos ferramentas incríveis e fazemos essa troca uma com a outra. Então, é muito, muito legal isso também. Olha, vocês se preparem porque esse podcast vai dar o que falar, viu? Mas é interessante a gente comentar também, né, Rocina, para quem não conhece a gente, porque assim, a gente se conhece há 3, 4 anos já? Sim, exatamente. Ou mais, 4, 5, né? Pois é. E aí o que é interessante é que assim, a linha de trabalho que a Rocina tem é bem diferente da minha, porém elas se complementam. E é isso que faz o nosso trabalho ser ainda mais interessante, né? Então, Rô, vamos fazer um bate-bola aqui nós duas pra gente poder trocar essa ideia hoje? Me conta uma coisa, só para todo mundo aí também que tá ouvindo a gente pela primeira vez. Quando foi que startou em você a questão realmente de você entender que precisava mudar a sua mentalidade? Como que começou isso? Olha, para mim começou muito cedo, viu? E com 13 anos. Com 13 anos e graças a meu pai, né? Uhum. Eu fazia hipismo e eu já tinha decidido que eu queria ser profissional no hipismo. E me dedicava demais. E era muito boa, mas eu não ganhava. Nas competições eu caía, eu era eliminada, sabe? Acontecia todo tipo de coisa que não aconteceria no treino. E isso era uma questão mental. E meu pai falou, é mental, você precisa treinar seu mental. E aí começou uma jornada que, enfim, né? Até os dias de hoje continuamos aprendendo. Mas é claro que nesse momento era algo bastante restrito ao esporte e a um determinado objetivo. Porém, foi aí que eu vi esse resultado. E então eu fui atrás e sempre lendo e estudando e tudo mais, né? E, claro, na medida que você vai superando, entendendo, e você vai vendo que você muda a sua identidade, muda o lugar desde o qual você se vê e vê as coisas, é claro que você quer continuar. Sim. Né? E na verdade, assim, contando um pouquinho da sua história, complementando aí, só para as pessoas entenderem. Você é nascida no Uruguai, você morava no Uruguai com a sua família, e na sua adolescência, na sua juventude, você foi morar na Europa para treinar. Então você já teve uma mudança de ambiente, claro, que foi um baita de um contraste. Mas isso foi o que eu queria e que eu consegui através dessa mudança de mentalidade.
Esse foi o meu objetivo. Eu visualizava isso, meditava para isso, eu queria isso e foi assim que eu consegui. Chegou lá? É. Legal. Exatamente. E aí lá você teve que fazer uma adaptação ainda, um ajuste no seu mindset, porque você chegou num ambiente totalmente diferente. Sim, porque lá, pensa, o Uruguai é muito pequeno, né? Sim. Então, no Uruguai, meu pai era piloto de corrida, super famoso, eu era a filha do Fernando Camarota. Tipo, chegava no aeroporto, é Fernando Camarota. Ainda é. Ainda é. E eu cheguei na Europa e eu falava, o pessoal perguntava, de onde você é? De Uruguai. Da onde? Então, isso foi um amadurecimento muito interessante de entender, não importa quem você é segundo a sociedade. O que importa é que agora é você com a sua construção, né, para demonstrar que você é de fato, né, a sua essência. Sim. Isso foi super legal, muito legal. Legal. Mas aí também você encontrou desafios, até porque o público que você, né, a rede social, vamos dizer assim, que você se acabou entrando, tinha competição, pelo que você me comentou, né? Sim, e também tinha um nível de excelência e treino que você precisava se adaptar. Então, foi mais um exercício de mentalidade aí. Olha, teve muitas coisas interessantes que às vezes eu compartilho até como exemplo, né, do que vemos hoje de um certo vitimismo, por assim dizer, né, até no mundo corporativo. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que aconteceu foi que eu cheguei na pista e o pessoal... eu cheguei lá treinando com o melhor do mundo, né? Nelson Pessoa. E um dos instrutores que nos recebia falou, olha, típico sul-americano. E isso foi um choque, porque eu chegava com toda a minha expectativa, inocência, de estou aqui no melhor lugar, e eu já me senti lá na última, né, a última da fila. Mas isso foi interessante também. Isso me obrigou, e eu acho que graças a tudo que eu já tinha feito e entendido sobre mindset, e já tinha entendido que não é o de fora, é o de dentro. E me lembro perfeitamente que essa sensação ruim durou alguns segundos, mas logo eu falei, não, mas peraí, eu que vou mostrar quem eu sou. Legal. Né? E aí, em 20 dias eu estava à mão direita desse instrutor. Então, por isso que às vezes me custa acreditar quando as pessoas se sentem e se colocam de fato num lugar tão abaixo das reais possibilidades, né? E acreditam de fato que não conseguem. E eu acredito que sim, que todos nós conseguimos. E é uma questão de mentalidade, sim. Sim. Né? E eu tive o privilégio de conviver lá com a nobreza, né, da Itália, nossa, muito interessante. Em outro momento a gente conta. E essa é uma outra mentalidade, né, Luciana? Porque hoje a gente está falando justamente sobre mentalidade. Então, olha só o que ela passou. Isso não tinha... Você não tinha 20 anos, talvez? Não. A primeira vez que eu fui para a Europa tinha 16, aí depois voltei e com 18, 19 já fui para morar. Tá, então vamos imaginar esse contexto só para vocês verem o que é um ajuste de mindset, um ajuste de mentalidade. Ela morava num país onde todo mundo a conhecia, todo mundo sabia quem ela era, tinha um respeito à autoridade, vamos dizer por assim, né? Certo glamour, né? E até segurança, porque querendo ou não, né, a gente, pela pessoa ser conhecida, acaba que tinha também essa questão da segurança, e de repente ela vai para a Europa, adolescente, e chega lá num grupo de altíssimo, né, nível, competições, né, num esporte que não é um esporte que você encontra em qualquer esquina, né, porque querendo ou não, é um esporte diferente, e aí ela tem que se adaptar, e fora isso, a rede social que ela começou a conviver eram de atletas de alto desempenho e a nobreza, né, daquele país. Então, olha o que foi que essa mulher passou, né? Porque a gente pensa assim, né? Uma vez até conversando com ela, a gente conversou, mas era muito legal. Ela falou, nem sempre era legal. Nem tudo era legal, né? Quando eu cheguei na Itália, só para entender o que é a nobreza, é legal, mas não tanto. Até a página 2. Eu cheguei lá e morava num castelo, né, na Itália. Isso foi na Itália, né? A primeira parte foi na Bélgica, isso foi na Itália. Eu cheguei lá no castelo, Castello del Terriccio, né? E o senhor, o conde, né, me recebeu. E ele falou, ela vai morar aqui e tal. As cocheiras dos cavalos ficavam a alguns quilômetros, né? Da sede da do sede, castelo. O castelo em cima, e depois tinha os vinhedos, as coisas, etc. E a cocheira dos cavalos.
E aí ele falou, ela não quero que ninguém dê carona para ela. Isso foi as boas-vindas. Então, eu ia lá para trabalhar os cavalos dele, né? Sim. Então, eu tinha que ir a pé. Eu fui a pé no primeiro dia, né? Cheguei bem cedinho, trabalhei uns 8 cavalos. Ele não deixou ninguém me ajudar, que normalmente tem o tratador, tem um monte, tem toda uma estrutura. Que Sim, tinha, só que ele não sim, deixou. sim. E aí, umas 4 da tarde, eu já tinha terminado, ele desceu. E eu falei, toda feliz, né? Eu terminei. E ele falou, mas eu não vi. Tá bom. E aí eu recomecei. E de novo, eu acho que a minha atitude era sempre tão tranquila. Aí ele viu um cavalo, parabenizou e tal. Era como um teste, sabe? Para ver se você estava. Mas isso me permitiu, né? Porque as pessoas às vezes me perguntam, mas e por que você ficou lá? E a questão é essa. Eu muitas vezes tive saudade, eu muitas vezes estive em situações desafiadoras, sabe, emocionalmente, né? De pressão, né, de estar sozinha lá no meio de um universo tão exigente. Mas eu tinha um grande desejo de estar lá, Sim. de viver esse mundo, de chegar a tudo que eu consegui chegar no hipismo. Então, isso me alimentava. Isso não é que eu todos os dias ligava de moedinha, chorava, falava que quero voltar. Né? Acontecia. Sim. Mas eu estava realmente vivendo o meu sonho de ter chegado lá. Então, esse caminho interior, né? Vivemos uma e outra vez, né? A superação e a superação e a superação. Qual foi um outro momento, Rosina, que você precisou ativar o seu mindset? O outro grande momento foi já aqui no Brasil, à frente da empresa do meu pai, né, do CEPA. E estava tudo bem, porém eu tinha medo. Eu tinha medo do futuro, eu tinha, sabe, uma coisa muito silenciosa, né? Você vendo de fora talvez não perceberia, mas eu sempre tinha aquela planilha aí de e se tudo dá errado, ou eu sempre estava com essa expectativa de que algo não ia dar certo. E então essa incerteza do futuro me consumia demais. Eu não vivia o bom que tinha no momento por causa disso. E de novo eu retomei, né, meus estudos e a meditação e tudo mais. E encontrei com um vídeo do Bob Proctor e falei, é aqui. E eu fiz todo esse processo e realmente foi outro grande salto de mindset, de entendimento, de um real empoderamento, sabe? De falar, não, agora... Né? Com outra maturidade também, né? Porque uma coisa é você começar a meditar e a ler coisas aos 13 anos e outra coisa já, né, com 20 longos, já bem estabelecida, já mais madura. Sim. Né? Então... E você tem uma característica, né, Rosina, de você conviver muito bem em ambientes masculinos, né? Porque você tem seu pai, que é uma referência que é esportista, né? Super empreendedor, com uma boa e grandiosa liderança, né? Você é casada e tem 2 filhos na sua casa, tem irmãos, né? Então, e você trabalha num ambiente hoje, né? Além da Ouzia, como CEO do CEPA, você ainda trabalha numa área de segurança viária, que é uma área muito masculina. Né? É verdade. Então, assim, como é que foi romper esse padrão também? Porque, assim, normalmente, essa semana, a gente teve num evento e aí foi até interessante que quando ela chegou para fazer a palestra, né, que ela foi para palestrar nesse evento, ela recebeu um elogio da mulher mais elegante da segurança viária do Brasil. E ela tem essa característica, né? Essa característica doce, alegre e principalmente essa elegância que é natural do seu perfil, né? E você também carrega, né, uma autoridade muito legal sobre o desempenho, o desenvolvimento humano, né? Então, assim, aplicar tudo isso no ambiente masculino, o que você precisou se adaptar? Qual foi o ajuste aí do seu mindset? Eu não precisei ter nenhum ajuste. Essa é a questão. Que ela não sofre. Então, eu sempre me pergunto por que será, né? Porque eu nunca senti essa diferença. Okay. Não foi colocado para mim dessa forma.
Meu pai sempre me deu todas as oportunidades, até às vezes eu penso, que doido, né? Porque ele me mandava à frente de grandes negócios, sem eu ter tanta experiência. Então eu sempre senti um apoio muito grande. Às vezes eu penso, poxa, será que é porque o esporte, né, no hipismo, você compete homens e mulheres, não tem diferenciação. Eu nunca senti essa, essa diferença ou essa, muito menos me colocar como se eu tivesse que fazer um esforço a mais por ser mulher. Não, nunca me senti nesse lugar. E, e de fato, quando eu vejo, né, que muitas pessoas sofrem com isso, né, sofrem como se não sentem que não têm o lugar que poderiam, que deveriam, eu acredito que, independente do que sejam as circunstâncias, porque pode haver lugares onde de fato se faça essa diferenciação, vai muito mais do que a gente carrega dentro. Eu acredito firmemente que a verdade transborda. Não tem como. Se você é bom no que você faz, isso vai aparecer, isso vai transcender, isso vai abrir as portas que tem que abrir. Então, sempre o meu conselho é: trabalhe em você. Tanto na capacidade técnica do que seja que você faz, como na sua autoimagem, na sua construção, na sua mentalidade, né? Na sua congruência, né? E a partir daí é só disciplina, né? Eu acho que compartilhamos dessa visão, Exatamente, né, com certeza. E conta você também, né? Como é que você... Uma das coisas, eu estava aqui passando um pouquinho pelas histórias, né, de vida, e é interessante que nós temos, né, família, nós temos responsabilidades profissionais, cargos de liderança com grandes responsabilidades profissionais, e a gente compartilha dessas mesmas questões em níveis diferentes, né? Então, ouvindo aqui a Rocina, eu comecei a pensar quando foi que realmente eu precisei fazer uma transformação no meu mindset, quando foi que realmente eu precisei olhar para isso, né? E como eu venho de uma família que é uma família, né, muito mais simples, meu pai não era igual o pai dela, né? Meu pai, ele sempre foi funcionário público, minha mãe sempre foi dona de casa. Só que com 18 para 19 anos, a minha primeira experiência profissional foi numa empresa multinacional. Então eu me lembro que a primeira vez que eu fui participar de uma reunião profissional foi num hotel 5 estrelas, com um grupo enorme de executivos, e eu nunca tinha vivenciado aquilo. E eu tive pouquíssimo tempo para me ajustar àquela situação. Primeiro porque era uma área comercial, então eu tinha clareza das principais responsabilidades que eu tinha, né, da meta, por isso que hoje eu falo isso, né, para todo mundo, eu não tenho medo de meta, porque quem não tem meta não se desafia, né, no meu ponto de vista, e eu tive isso muito cedo. Então, quando eu me deparei com essa situação, que eu estava num ambiente diferente, com pessoas que eu não conhecia, né, que eu não sabia o que elas esperavam de mim, e eu não tinha muito o que entregar, a não ser a minha verdade, eu me deparei com duas situações. Primeiro, como você mesmo falou, eu precisei fazer um ajuste rápido de conduta pessoal, né? Então eu precisei me olhar como eu era, entender quais eram meus pontos fortes ali mesmo, às vezes sem ter conhecimento nenhum do que a gente tem hoje, sim, né? E me ajustar no comportamento. Por quê? Porque não cabia algumas coisas que eu fazia em outros ambientes naquele lugar, né? Então, ajustar minha comunicação, e isso foi realmente o primeiro ajuste. Por quê? Porque eu entendi que a mente que eu tinha na cidade que eu morava, no ambientes profissionais que eu vivia até então, era totalmente diferente daquele lugar. Sim. O número era diferente, o tamanho era diferente, a decoração era diferente, as pessoas eram diferentes. Então, eu precisei me adaptar. E foi aí que eu também tive um encontro parecido com o seu. Era o que eu queria. Sim. Né? Então, é lógico, eu me lembro que eu fiquei um mês, não era a distância que você estava do outro lado, né, do mundo, mas assim, eu fiquei um mês sozinha em São Paulo, sem nunca ter ido para São Paulo. Sim. Então, né, para mim, que nunca tinha ido a São Paulo, não tinha recurso financeiro, então assim, ficar em São Paulo, né,
jovem, né? Eu tinha 18 para 19 para 20 anos. Num lugar que eu não conhecia, sem dinheiro, sem Uber, sem né, WhatsApp, sem nada. Naquela situação minha, né? Foi para mim um grande salto, né? Dessa questão de posicionamento. E é o que você falou, se eu não tivesse aberta a isso e querendo isso, muito provavelmente eu não teria ficado, né? Sim. Porque não é uma coisa simples de você fazer, né? Até porque eu não era uma pessoa, eu nunca fui uma pessoa que eu tive muito medo das coisas, mas a minha mãe tinha. Então, todas as vezes que eu falava pra minha mãe, ela, você não tá tudo bem, você não tá com medo, você não quer vir embora, né? Então, isso foi uma coisa que eu precisei realmente ajustar o meu mindset para que eu pudesse realmente permanecer onde era um sonho. Então, o que nós podemos, né, trazer aqui para vocês nesse primeiro momento? Nós estamos aqui, né, falando de pilares do Mindset de Sucesso, porque você vai precisar quebrar algo, né, ou avançar algo para que você saia de um padrão. E isso foi o que nós precisamos. Nem sempre de forma prazerosa, né, Rocino? Nem sempre vai ser de forma prazerosa, mas é possível. Rô, faz o seguinte, conta pra nós aí, como que você acha hoje, porque assim, nós avançamos, né? Aí tiveram várias formações, tivemos vários cursos. Como que você acha hoje, no cenário que você vive hoje, como executiva, né? Como líder principal de uma operação nacional aí e também global, como que o mindset afeta a vida das pessoas hoje? Eu entendo que o mindset afeta tudo. O mindset define, na verdade, até onde nós vamos chegar. E mais, define como nós percebemos o mundo. Então, dentro do mundo corporativo, vai existir competitividade, vai existir convivência com pessoas que de repente não compartilham dos mesmos valores que nós compartilhamos, pressões, incerteza, todo tipo de coisas. Estou falando, obviamente, das que nos desafiam. Claro que existem muitas coisas boas, mas o mindset faz a diferença no como lidamos com relação aos desafios, né? E também com o quanto nós acreditamos que podemos realizar, né? Isso nós vivemos no dia a dia, né? Quando você pensa uma empresa como a Cepa, que nasceu em Uruguai, e que faz 37 anos falava de segurança viária, de prevenção de acidentes de trânsito, e hoje está global, evidentemente por trás disso tem uma mentalidade de sim, é possível. E essa é a base. Sim. Né? É claro que falar sim é possível é necessário esclarecer que não é uma questão superficial, né? Nós duas sabemos que mindset não tem nada a ver com pensamento positivo. Não é só pensar positivo. É uma congruência de tudo que te permite concluir que você pode pensar e sentir positivamente. Mas por quê? Porque você tem uma base, uma estrutura de entendimento do que você acredita, das suas experiências, dos seus significados a cada coisa da vida, né? Basicamente, é o entendimento de como a vida acontece, do causa e efeito que tem na vida, em tudo, no seu sucesso, na sua saúde, nos seus relacionamentos, em tudo que você vive, na sua realidade, existe um causa e efeito. E esse causa e efeito é a construção desse mindset. Exatamente. E uma das coisas que eu acho que também a gente pode complementar nesse sentido por exemplo, falando, vamos pegar o contexto aí da questão profissional, né? Porque a gente hoje trabalha muito com executivos também. A Rocina faz muita mentoria para executivos. E uma das coisas que a gente vê, por exemplo, é o desejo de progressão de carreira. Né? A pessoa ela deseja progredir na carreira, ela deseja uma promoção, um crescimento, um avanço, mas ela não consegue se ver lá. Por quê? Porque a mentalidade dela não está ajustada, né, Rocina? E isso também se aplica à questão financeira da maioria das pessoas que têm problemas financeiros. Sim. E uma coisa importantíssima é entender que quando falamos de crenças, quando falamos de mindset, estamos falando de subconsciente. Estamos falando de coisas que não são tão evidentes de identificar, a não ser quando você tem as ferramentas certas. Exatamente. Então, não é eu perguntando diretamente para a pessoa, e o que você acha disso, daquilo? Não é por aí. É a descoberta, né? O nosso papel é a descoberta de todas as questões que estão impedindo que a pessoa realmente vá até o próximo nível. Sim. Né? E dentro dessa mentalidade de não... o que nós mais vemos? Realmente
muitas crenças que vêm da infância, né? Seja de você não é suficiente, ou o sucesso é para outros, ou alguma associação negativa com relação a brilhar, né? Ter sucesso, ter dinheiro, ser reconhecido, né? Então, muitas coisas que lá atrás ficaram puxando isso para trás, né? Como se melhor se manter no seguro e etc e tal. Vemos muitas coisas emocionais não resolvidas, né? Muitas coisas relacionadas a perdão, muitas coisas relacionadas à culpa, muitas coisas, rancores, todo um campo emocional que não está limpo, não está apto para ir para o próximo nível, né? E como isso se manifesta? Muitas vezes se manifesta com uma repetição de padrões. Exatamente. Né? Você vê que a pessoa tem todo o conhecimento, tem muita capacidade, mas está presa no ciclo do insucesso. Exatamente. E isso não é circunstâncias que resolvem, é o trabalho interior. Né? Exatamente. E aí vamos falar então dos pilares que para nós a gente julga que é importantíssimo para fazer uma mudança e uma evolução do mindset, né? Então, pessoal, vamos lá. A gente colocou aqui alguns tópicos. Então, para vocês que gostam de anotar, pega papel e caneta aí, porque as dicas aqui de hoje vão ser bem específicas e também muito práticas, né? Então, vamos lá. O primeiro tópico que a gente colocou aqui que nós vamos comentar é sobre o autoconhecimento, né, Rosina? Não existe autoconhecimento sem conhecimento. Comenta aí, Rô. Olha, sobre autoconhecimento, estamos falando aqui de uma jornada rumo, sei lá, primeiro para determinar o que cada um quer como sucesso, né? E esse caminho do sucesso é interior. Então, não dá para só colocar uma série de tarefas para fora. O autoconhecimento é o que vai nos indicar como está esse mindset hoje. E, de fato, ou talvez antes, como estão os resultados em cada aspecto da vida, né? Você tem um exercício que é fantástico, né? Que é o MAS, né? Isso. Que nos leva para esse diagnóstico, né? Como é que está cada aspecto da vida agora? Porque também, uma coisa que nós sempre falamos muito e compartilhamos nas respectivas mentorias, o sucesso não é um aspecto da vida. O sucesso é todos os aspectos da vida, né? Tudo, como é que o Paulo diz, tudo que não está prosperando está disfuncional. Disfuncional, né? exatamente. Está mostrando, nós falamos muito, aquilo que não está prosperando na tua vida está apontando claramente uma coisa a ser resolvida. Então, autoconhecimento é saber o que você quer, onde você está, como está seu padrão mental, como está seu emocional, quais são as suas áreas dentro dessa composição de mindset que estão mais enfraquecidas. Em mim, por exemplo, era autoimagem, né? Eu realmente era uma pessoa bastante insegura em algumas circunstâncias, embora não pareça, mas não é o que parece, é o que é, que muda. Sim. Né? Então, eu creio que o autoconhecimento é essencial, e quanto mais profundo nos permitimos ir, mais rápido nós vamos para o próximo nível de sucesso e realização. Exatamente. E o autoconhecimento, para mim, né, no caso, quando eu me deparei com essa necessidade de mudança na minha vida, foi pela dor, né? Então, assim, a gente fala que um processo de mudança, um processo, né, de jornada de crescimento, às vezes ele acontece ou por um desejo ardente de você querer crescer, né, por amor a algo grandioso, ou por dor. No meu caso, foi dor, né? Então, eu achava que eu tinha um determinado problema, que no caso era um problema profissional de liderança, e quando eu comecei o meu autoconhecimento e a gerar consciência sobre como estava a minha vida, eu me deparei com um problema de relacionamento com meu marido, que quase me levou ao divórcio. Então, por quê? Porque eu não tinha autoconhecimento sobre quem eu era, como a Rosina falou, quem eu era, quais eram as minhas dores e como eu estava aplicando tudo do que eu era, de como eu fazia na minha vida. Então, quando eu comecei a me deparar com um nível de insatisfação e de resultados baixos num determinado
pilar da minha vida que foi, no caso profissional, mascarando, né, a minha relação conjugal, eu me deparei com uma situação que eu era muito responsável por tudo que estava acontecendo. Então, o que aconteceu? Eu precisei gerar consciência sobre aquilo que eu estava vivendo. E isso, né, quando eu fui buscar desenvolver autoconhecimento, eu precisei de conhecimento. Porque eu me deparei com uma situação de que eu não sabia de todas as coisas. Então, esse foi até uma frase que eu coloquei na minha rede social ontem, que é uma frase, inclusive, de Paulo também, que ele fala, né? Tudo aquilo que eu não tenho é pelo que eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. E aí eu me deparei com essa frase. Tanto, ontem, Rosina, eu estava em casa, foi até interessante que eu estava olhando aqui o nosso material pro podcast de hoje, e eu fui fazer uma seleção de alguns livros, se eu quiser indicar alguns livros que eu gosto, né, de indicar, e aí eu me deparei com essa situação. O meu autoconhecimento, ele foi através do conhecimento. Sim. Eu precisei realmente me aprofundar em livro, curso, mentoria, treinamento. Por quê? Porque eu precisava realmente fazer uma transferência, né? Tanto que no coach a gente usa muito essa expressão. Vocês não estão fazendo lavagem cerebral? Estamos. Sim. Não vou mentir pra você que a gente tá assim. Por quê? Porque a gente tá tirando, claro, né, o que não serve pra nada pra colocar algo que realmente vai mudar a sua vida. E foi isso que eu fiz com a minha. Então, Rosina, eu ontem tava olhando, em 3 anos eu li mais de 60 livros. Olha que legal. 60 livros eu nunca tinha lido na minha vida inteira. Entendeu? Por quê? Porque faltava, lacunas estavam Sim, abertas, né? sim. Tinha muita coisa que eu não conhecia. Então, por isso que pra mim o autoconhecimento precisou passar pelo conhecimento, Sim. né? Porque eu vi que quando eu olhei para dentro, não tinha muita coisa. Tinha muito problema. Então, eu precisei aprender, né? Sim. Então, essa foi uma coisa. Creio que para todo mundo, necessariamente tem que passar pelo Sim. conhecimento, né? E por isso nós falamos, as possibilidades todo mundo tem, mas a vontade de fazer essa jornada nem todo mundo. Exatamente. E você mencionou bem rapidamente uma coisa que é a essência de tudo isto. Quando você falou que eram coisas que você precisava mudar, e todos nós, não tem nada muda fora se antes não muda dentro. E não somos, uma coisa que é importante, nós não somos vítimas de nada. De tudo que está acontecendo em nossa vida, nós temos sempre uma alternativa de como passar bem por isso, por mais trágica que seja. Eu sei que quando nós falamos assim, tem pessoas que de repente estão passando por uma situação muito trágica, muito dolorida e pode parecer até uma falta de respeito ou de sensibilidade, mas não é. Independente do que seja que nós temos que passar, a questão é passar. E existe uma forma boa de passar e existe uma forma muito ruim de passar. Sim. Então, por pior que uma situação seja, com um mindset inadequado, você piora essa situação e fica preso lá. Sim. Com um mindset adequado, você consegue ressignificar e passar por isso. E a questão de não somos vítimas de nada é uma bandeira que nós defendemos muito, porque de fato não somos. Então, se você quer se contar uma historinha e você acreditar que você pode, mas isso não vai te levar para o sucesso que você busca. E para olharmos, necessitamos de coragem. Sim. Porque muitas vezes, né, quando estamos neste processo, e nós duas passamos permanentemente, porque queremos muito mais ainda, precisa coragem para olhar, isso não está bom, isso não é legal, isso não é o que eu falo, né? Às vezes vamos descobrindo essas incongruências em nós. Sim. Então, não somos vítimas, temos todas as ferramentas, existem todas as ferramentas para podermos mudar, a questão é estarmos dispostos a fazer esse caminho. Com certeza. Então, o autoconhecimento passa pelo conhecimento, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Não tenham medo de olhar pra dentro, tá? Por mais que você se depare com algo aí que você não tá gostando de ver, fique tranquilo que tem como mudar. Exatamente. Né? O outro tópico aqui que a gente colocou foi visão de futuro, né, Rô? Sim. Se a gente não sabe pra onde a gente tá indo, qualquer lugar serve. Exato, exato. E a visão de futuro, para muitas pessoas é algo mais natural, vem, né, aquele propósito, aquele desejo, para muitos outros não é. Sim. E é desafiador, às vezes, dentro das mentorias, você vê pessoas, né, que já têm uma carreira fantástica e, de repente, não estão vivendo o propósito, não estão vivendo de forma plena, ou simplesmente
por algum motivo acreditaram que é até aqui e não tem mais do que aqui. E isso é muito triste. E a nossa missão é realmente permitir, né, ajudar a ter uma visão de futuro que realmente traga essa sensação de plenitude, de realização, né, de propósito, de sim, é possível. Né? Essa é a nossa grande intenção. Exatamente. E tem uma outra situação também com relação à visão de futuro. Quando, às vezes, a gente vai nas mentorias falar sobre visão de futuro, às vezes as pessoas vêm falando com a gente o que ela não quer, né? Também. A primeira coisa que ela identifica é o que ela não quer. Então, assim, nós temos que ajudá-la mecanicamente, às vezes, né, Rosina? Sim. Pilar a pilar, pergunta a pergunta, detalhe a detalhe, para que ela possa realmente entender o que é visão de futuro. Porque visão de futuro é muito mais do que metas e objetivos. Visão de futuro é muito mais do que uma lista de você ter lá seus objetivos para o ano, de você ter lá seus planos de ação. Não é só isso. A visão de futuro, ela tá acima de tudo isso. Então, quando nós trabalhamos nas mentorias, né, o que você está buscando para a sua vida, quando nós falamos, às vezes, de propósito, quando nós falamos por que você levanta todos os dias da sua cama, é justamente, não é para ela definir meta, não é para ela definir lista de objetivos, mas para ela entender aonde que ela quer estar, de forma emocional, de forma material e principalmente com tudo que envolve mentalidade e espiritualidade. Porque senão o que acontece? Fica uma coisa muito pequena. Porque lista de metas é lista de metas, né, Rosina? Metas é uma coisa que você atinge, substitui. Visão de futuro não. Visão do futuro é para onde você está caminhando, né? Para onde você está levando a sua vida, a sua família, realmente tudo que você está construindo. Então é muito mais amplo, né? E tem a ver com a sua identidade. Exatamente. Porque nós queremos muito que ao longo da jornada do autoconhecimento você realmente possa viver a sua real identidade. Sim, né? Com certeza. Isso é super importante, até porque nós não vamos obter o que pedimos, o que queremos, e sim o que somos. Então, essa jornada toda, essa visão de futuro, é muito sobre, quem eu sou nesta vida, né? Como é que eu quero viver, de fato? Exatamente. Né? E é claro que sim, trabalhamos também com objetivos, porque são esses objetivos que vão nos levando nessa direção. Mas não podemos só ficar nas metas e objetivos. Né? Exatamente. A meta é o caminho, né? É a jornada que a gente vai percorrer para chegar na visão. Mas a visão, ela tem que estar clara. Se não tem visão, a gente anda... E você falou uma coisa que é muito, muito real, que nós vemos muito nas mentorias, né? Tanto no Best of Me, como na sua mentoria. O começo é onde estamos e o que queremos. Sim. Né? E parece fácil. Parece simples, né? Pareceria normal você perguntar para alguém o que você quer para este aspecto da vida e que estivesse claro, e nunca está. Não é. E não está, e quando está, a pessoa encontra, é aí que começam a surgir todas as travas, as crenças, os paradigmas, e aí você percebe que a pessoa, na verdade, sabe o que ela quer, mas não está se permitindo. Exatamente. Né? E é aí que começa o nosso trabalho de limpeza, né? De, como você bem colocou, de lavagem cerebral. É uma lavagem, é uma faxina, de pensamentos, de crenças, de emoções mal significadas por aí, e assim vai. Né? E aí entra o próximo tópico, que aí é o domínio mental. Né? A partir do autoconhecimento, geramos uma visão positiva de futuro, e agora nós precisamos colocar essa mente no lugar. Exato. E aí entra muitas questões, né? O nosso grande objetivo é trazer muita consciência de que é possível, né? Porque se a gente for pensar, se a gente for ver as pesquisas que tem sobre níveis de consciência do ser humano, mais de 90% ainda vive em um nível de consciência no qual acredita que as circunstâncias são maiores. E de repente você diz, mas 90% é muito, mas pensa no seguinte, enquanto está tudo bem, todo mundo acha que sim, o poder da mente, a mentalidade, e eu consigo e tudo mais. Mas quando chegamos no desafio, sim, é aí que se mede o nível de consciência. Quem é você no desafio? Como você se comporta no desafio? Que identidade você vive no desafio? Né? E a maior parte das pessoas, frente ao desafio, ou quando não sabe mais o que fazer,
retrocede. Né? Então, isso significa o quê? As circunstâncias foram maiores. Sim. Certo? Então, a questão do domínio mental é ter o conhecimento, né? Como você colocou, precisamos do conhecimento, precisamos do autoconhecimento, e assim, quando chegarmos no desafio, nós vamos usar tudo isso para transcender esse desafio e continuar na direção. Sim. Todo desafio está aí para nos fazer crescer, mas a gente precisa usar o nosso arsenal de ferramentas, crescer de fato e ir para esse próximo nível. Então, o conhecimento nessa construção de mentalidade é essencial, e a disciplina. A disciplina. Né? O conhecimento por si só não faz muita coisa, né? Uma coisa que você sempre fala, eu quero que você também fale, é a ação. Sim. Né? O conhecimento sem ação não produz nenhuma mudança. O conhecimento com algumas ações que não são consistentes, também não, te dá essa sensação de que quase lá, mas não vai para valer. Então, a disciplina desse trabalho interno e das ações é o que realmente vai te fazer ir para esse próximo nível. E eu acho que falar um pouquinho de domínio mental também, né, Rosina, tem a ver com essa maturidade que a gente vai encontrando para entender o que é seu e o que é do outro, também. Né? Porque uma das coisas que a gente precisa, e precisa realmente, né, fazer com que o nosso cérebro, a nossa mente realmente ela trabalhe, pra gente separar o que é nosso e o que é do outro. Às vezes a gente entra em problemas que não tem nada a ver com a gente. A gente às vezes se entra no nível de preocupação das coisas que a gente não pode mudar. Às vezes a gente entra realmente em fluxo de ansiedade e estresse, que é o que a gente, né, vivencia muito, né, no nosso dia a dia, em que não está no nosso controle de ser resolvido. Né? Uma das perguntas que eu me coloquei mesmo numa posição realmente de trazer esse domínio próprio, vamos dizer assim, é dizer, isso aqui está no meu controle? Isso aqui está na minha solução? Eu tenho a condição de resolver isso? Está na minha responsabilidade de resolver? Porque se eu não tenho controle, se não está na minha responsabilidade, não é comigo, o que eu estou me metendo nesse negócio, né? Então, esse é um ponto também que às vezes a gente coloca, né? Principalmente nós que somos muito ativos hoje, do jeito que a gente tem, né? Muita coisa que chega até nós, né? Trabalho, dos filhos, dos maridos, né, dos negócios, em 3, 4 negócios que a gente faz parte, porque nós somos assim, né, a gente está envolvido em várias coisas. Então, assim, o que isso é meu, o que é de responsabilidade do outro? Porque às vezes você está realmente investindo a sua mente em situações que você não tem nada a ver. Agora, se realmente isso é pertinente a você, ao seu nível de influência, ao seu nível de responsabilidade e autoridade, vai lá e resolve. Que é aí o que ela está falando sobre a ação. Agir certo, na hora certa, na densidade certa. Que é isso que resolve o problema. Sim. Né? E a questão de domínio mental tem muito a ver também com o fato de o quanto você está no controle de você no desafio. Sim. Né? Na circunstância adversa, naquilo que não deu certo, né? Sim. E o quanto tempo você demora para retornar para esse equilíbrio. Porque assim, quanto maiores os objetivos, maiores os desafios. A questão é, estamos preparados para passar bem, para retornar ao equilíbrio? E, olha, não é só a questão do pensamento, que também é super importante, mas talvez a questão do pensamento seja mais fácil de você dominar, porque uma vez que você... Eu creio que eu tenho o hábito de pensar sempre de uma forma boa. Uhum. Mas, às vezes, entra o emocional no meio. Sim. E se você não está atento, você perde horas desandando por um caminho que não é o correto. Exatamente. Né? E não estou falando aqui que nós tenhamos que, sempre está tudo bem, né? Aliás, eu não gosto, muitas vezes, por toda a questão da meditação, o pessoal acha que eu sou, né, tô sempre zen, sempre. Não é. Nós temos que ser firmes, nós temos que ser assertivos, nós temos que tomar decisões difíceis. Tudo isso se faz necessário. Mas o que não deve acontecer, porque não convém, é que o seu emocional seja sequestrado, né? É o que muitas vezes falamos quando falamos do estresse, e vale a pena explicar. E você pode perceber isso como uma mente que perde a clareza, né? E sem ir muito longe, hoje de manhã me aconteceu isso, né? Situações adversas, dificuldades, e por um momento eu fiquei um pouco atordoada. Ok, a questão é, temos ferramentas para sair disso? Temos. Então vamos sair disso. Vamos trazer ordem. Então a questão aqui não é que tudo tem que ser um mar de rosas. Não.
a vida é como ela é. Sim. Desafios virão. A questão é, eu decido como eu vou pensar, como eu vou me restabelecer de qualquer desajuste e, portanto, como eu vou me conduzir. Porque eu não posso perder de vista para onde eu estou indo. Exatamente. Né? Então, o domínio mental é muito sobre isso. E tem outro aspecto, nós vamos falar de disciplina no final? Como é que é? Deixa eu ver aqui os temas. Podemos falar já. Já introduz ele. O domínio mental tem muito a ver com disciplina. Tem muito a ver com as nossas práticas diárias. Isto não é algo que você sabe, então, no momento da crise, você vai saber usar. Não, esta é a forma como você se conduz. Né? E treinar a nossa mente tem é algo muito importante. Tem uma coisa, só para você entender como é que a sua mente funciona, principalmente na questão credibilidade, disciplina e tudo mais. Se eu falo para você, Gi, vamos na academia amanhã às 6, e aí você vai, eu não vou. E aí no segundo dia eu falo, Gi, vamos amanhã às 6, e aí você vai, eu não vou. No terceiro dia, você vai falar, mas você vai mesmo, né? A nossa mente faz igual. Então, quando eu falo que eu vou fazer algo e eu não faço, quem desacredita somos nós mesmos. Então, nós vamos desacreditando de nós. Então, frente ao desafio, frente àquilo que será que eu vou conseguir, a sua mente já vai jogar contra. Sim. Então, é por isso que o domínio mental, a disciplina, a congruência, a verdade, né? É tudo isso que conforma a sua identidade. Quem você é de verdade. Eu não estou dizendo que somos perfeitos, nem muito menos. Nós vamos ir encontrando os desafios e nos corrigindo. Mas a vontade, né, de congruência, de verdade, de fazer o certo, está aí. E é isso que nos leva para o próximo nível. E uma coisa que é interessante a gente colocar sobre essa questão da disciplina e do domínio mental, é que entra muito, né? Não está no nosso tópico de hoje, isso vai ser assunto de um outro podcast, mas a nossa comunicação. E a Rosina falou uma palavra aqui que ela sempre usa quando ela precisa dessa palavra, que é ordem. Então, vamos colocar ordem. O fato dela falar, vamos colocar ordem, ela fez exatamente esse movimento, ela tá colocando dois sinais, né? Um realmente físico, neurológico, assim, né? Para que o físico dela mande uma mensagem, né? Pro cérebro, e o outro é realmente verbal. Ela declarou, eu preciso de ordem. E quando nós fazemos isso, a gente coloca domínio sobre aquilo que nós estamos fazendo, pensando, sentindo, enfim, e agindo. Então, isso traz também a questão da disciplina, né, Rosina? De você assumir a sua responsabilidade sobre o que está acontecendo. Muito bom. Sim. E aí, Rosina, eu vou deixar também vícios emocionais para uma outra pauta, até por conta que o nosso podcast já tá dando quase 50 minutos. Olha só, hein? Que legal. E aí, se você tá gostando, você não deixa de clicar aqui em curtir. Você não deixa de comentar esse vídeo pra gente saber que você tá gostando, hein? Então, Rô, vamos terminar a nossa conversa de hoje falando... acabou que a gente já falou um pouco na questão da congruência das ações, né? Sim. Então, vamos só relembrar. Autoconhecimento, visão de futuro, a gente falou de domínio mental junto com a disciplina, porque é muito importante. A gente também falou de ações, né? Da gente poder agir de uma forma congruente, de uma forma que realmente a gente está construindo o caminho que a gente quer percorrer, e principalmente na direção da visão de futuro. Mas existe também a questão da gente alinhar expectativa, as nossas expectativas com o nosso ajuste de atitude, né? Então, isso é um ponto importante, né? Muito, muito. Alinhar expectativas, e quando nós falamos em alinhar expectativas, é importante que tenhamos uma construção mental que permite esperar o melhor, mas que também nos leva para fazer o que precisa ser feito. Né? Essa congruência é muito importante. E para finalizar, em caso de dúvidas, é importante lembrar que as coisas acontecem desde o espiritual, através do mental, para o plano físico. Então, sim, né? A nossa conexão com Deus é essencial, mas é através da nossa mente, da renovação da nossa mente, inclusive, que nós conseguimos fazer o que precisa ser feito e, portanto, viver as experiências que queremos viver. Então, é muito importante cuidarmos de tudo isso. Somos protagonistas. Exatamente. E a gente traz aqui, né, pra gente finalizar esse papo de pilares do mindset de sucesso, que você precisa realmente, talvez, a gente falar dos dois
versículos que eu acho que fazem muito o nosso momento atual, né? Então, eu falo muito de João 10:10, que é eu vim para que você... Jesus fala, né? Que ele veio para que a gente tenha vida e vida em plenitude, né? Em abundância. E a Rocina de Romanos 12:12, né, Rô? Exatamente. Não existe isso. Pode falar aí. Que fala, não nos conformeis com a realidade deste mundo, Exatamente. né? Mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Deveríamos ter escrito para ler direitinho, mas depois vocês procuram lá. E a questão não é o de fora. É através da nossa mente que nós vamos crescendo e nos renovando e assim descobrindo mais. Né? Exatamente. Exatamente. E aí, curtiu o papo? Adorei. Ai, que bom. Foi muito bom, hein, gente? Eu muito também. Bom. A gente podia ficar aqui mais 1 hora. Pois é. Tá, mas a gente vai ficar. Mas nós temos muitos assuntos, muitos. Exatamente. Excelente. Nos vemos na próxima, pessoal. É isso aí. Então, para vocês continuarem aí acompanhando, né, os nossos assuntos, nossos conteúdos, não deixem de seguir as nossas redes sociais, os canais, né, que a gente tem, Rocina Camarota, Rocina.ouzia, o meu também, Giovana Mota Oficial, e nós vamos aqui trazer muitas novidades para vocês, certo, Rô? Com certeza. Então tá jóia. Um beijo para vocês, a gente se vê, até a próxima!